Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, A Comunhão do Alto, capítulo 6, parte 3. No recinto das operações deveríamos portar-nos como defrontando o próprio tabernáculo supremo, pois que a reunião seria acima de tudo respeitável, porque realizada sob as invocações do sacrossanto nome do Altíssimo, enquanto seu unigênito estaria presente por meio de irradiações misericordiosas do seu grande amor fraterno, porquanto isso mesmo prometera aos discípulos sinceros de sua excelsa doutrina que o seu nome se reunissem para a comunhão com o céu. Será dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente, nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos, para trocarem impressões assim mutuamente se esclarecendo, se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o almo acontecimento. Esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos no intento de beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós, aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido, tais a desorganização nervosa, a dispersão mental em que se mantinham, e às quais ordenava o dever de fraternidade que auxiliássemos apesar de nossa fraqueza, contribuindo com os nossos pensamentos benevolentes, firmes, vibrando com um sentido favorável a elas. Tal proceder de nossa parte rodeá-las-ia de vigores novos, os quais abrandariam a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. Disseram-nos mais que na terra nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental, necessária boa marcha do intercâmbio com o invisível, que nos dias decorrentes entre os encarnados existiam até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, porquanto todo aquele que age leviana ou descriteriosamente a respeito de tão respeitável como melindroso assunto acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Por isso mesmo, as reuniões luminosas nas quais o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível tornam-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes refulgirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, é e sempre foi dispensável aos investigadores a autodisciplina moral e mental, preparo individual prévio que obriga a modificações sensíveis no interior de cada um, ou pelo menos o desejo veemente de reformar-se, vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem. Mas que, ainda assim, apesar de tudo, ordena o dever de fraternidade que espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para núcleos em que tais infrações se verifiquem, observando caridosamente a melhor oportunidade para elas comparecerem, procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes, instruí-los quanto possível, despertando em suas consciências o senso real da responsabilidade terrível de que se sobrecarregam, deixando de envergar a túnica das virtudes apontada na velha parábola do celeste conselheiro como traje obrigatório para a mesa do divino banquete com as sociedades astrais e siderais, e que, assim agindo, os ditos espíritos nada mais faziam do que observar princípios da fraternidade estabelecida pelo próprio mestre Nazareno, o qual não desprezou descer de esferas deíficas até o pélago tormentoso das maldades humanas, a fim de apontar aos pecadores o caminho do dever e a prática das virtudes regeneradoras. Ao entardecer, pois, partimos, demandando planos terrenos,
Custodiavam-nos pesada escolta de lanceiros, turmas de assistentes, psiquistas e técnicos da vigilância, pois de nenhuma dependência da colônia, mesmo do templo, ninguém visitaria a terra ou outras localidades vizinhas sem o concurso valioso dos abnegados e intrépidos obreiros daquele departamento, os quais em verdade eram os responsáveis pelas mais árduas tarefas que ali se verificavam. Já bastante instruídos, portamos-nos à altura das recomendações recebidas. Nossos comparsas em piores condições, justamente aqueles por quem tantas operosidades se realizavam, foram transportados em carros apropriados, rigorosamente fechados e guardados pela fiel milícia hindu. Quais prisões volantes para pestosos, o que nos impossibilitou vê-los. Seus gritos lancinantes, porém, seus gemidos e choro convulsivo que tão bem conhecíamos, chegavam até nós distintamente, o que nos comovia, despertando-nos funda compaixão. Ansiosos, procuramos socorro ao mal-estar daí decorrente das prudentes recomendações de Romeu e Alceste, nossos caros instrutores, firmando nossas forças mentais em vibrações caridosas a eles favoráveis, o que até mesmo a nós próprios veio beneficiar. Chegados ao termo da viagem, um deslumbramento surpreendeu nossos olhos habituados às brumas nostálgicas do hospital. Era de fazer notar como podíamos ver melhor tudo em derredor. Uma vez na terra, pois em tempo algum jamais víramos edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação o era pelos esplendores do alto se projetavam, envolvendo-a em um como abraço de vibrações hialinas. Encimando-a, lá estava a cruz radiosa, emblema dos servos de Maria aquartelados no Instituto, com as iniciais nossas conhecidas e cujas cintilações azuladas confundiam e arrebatavam. Lanceiros montavam sentinela a pequenina mansão transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião de flavas neblinas circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. A um entendido não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigidas pelos ilustres trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Não desejavam a intromissão no recinto das operações nem mesmo de emanações mentais heterogêneas, precatando-se quanto possível das investidas nocivas exteriores de qualquer natureza. Entramos. Nossa admiração aumentava. A azáfama do plano espiritual era intensa, quanto a parte que tocava ao homem executar parecia diminuta, conforme foi fácil observar. Ao ingressarmos no salão indicado para o nobre acontecimento, apenas se nos deparou um varão idoso, absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental, a qual dir-se-ia empolgá-lo, pois verdadeiramente concentrado nos pensamentos que ia captando das páginas sábias, deixava irradiar da fronte fagulhas luminosas que muito o recomendavam no conceito do invisível. Tudo indicava compreender ele a responsabilidade dos trabalhos daquela noite, que sobre seus ombros também pesavam, e por isso preparava-se a tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si próprio e seus diletos amigos espirituais. Era o diretor terreno da casa. O quadro a contemplar, aliás, era sugestivo e majestoso. Haviam desaparecido os limites da sala de trabalho, como se as paredes fossem magicamente afastadas a fim de se dilatar o recinto. Em seu lugar víamos tribunas circulares, com feição de arquibancadas. Dir-se-ia anfiteatro para acadêmicos. Nossos guias vigilantes indicaram as arquibancadas e os lugares a nós reservados. Obedecemos sem relutância, ao passo que os infelizes companheiros, cujo estado grave dera razões ao trabalhoso recurso, eram pacientemente conduzidos por seus médicos assistentes e enfermeiros e colocados no primeiro plano das arquibancadas em local apropriado às suas condições. Na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médiuns indicados, os colaboradores homogêneos, de boa vontade, tomando cada um o lugar conveniente,
Para estes, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e desardonadas, a mesa que singela toalha guarnecia, livros, papéis em brancos, esparsos, à altura das mãos dos médiuns, e alguns lápis. Os dotados de vidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora de rotina, e comunicavam timidamente a seus pares, em discretas confidências, que visitas importantes do além honravam a casa aquela noite. Seguindo-se a descrição de alguns pormenores, como a presença da milícia de lanceiros, dos médicos, com seus aventais e emblemas e enfermeiros azafamados, no que, em verdade, não eram acreditados, pois ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldades em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrando os mistérios de sua magna ciência sobre enfermos desencarnados.